queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Os bons léxicos asseveram que mediunidade é a faculdade de ser médium. Médium é o intermediário dos espíritos. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, Allan Kardec anotou com muita propriedade: todo aquele que sente a presença dos espíritos é, por esse fato, um médium. Todos aqueles que sentem em qualquer grau, razão pela qual podemos asseverar que quase todas as criaturas são portadoras de mediunidade, em maior ou menor grau de registro. Convencionou-se, no entanto, estabelecer que o médium é aquele que tem um contato mais ostensivo, aquele através de cujas faculdades os espíritos se podem comunicar. Em realidade, a faculdade de natureza mediúnica é uma das várias propriedades da alma, do espírito encarnado, sendo que o corpo lhe oferece as células que servem de suporte para as comunicações espirituais. Por esta razão, atribui-se que a mediunidade é também uma faculdade física, de natureza orgânica, à semelhança do que ocorre com o pensamento. Exterioriza-se através dos neurônios cerebrais, mas não é um patrimônio gerado pelo cérebro. A mediunidade no passado era confundida com várias psicopatologias. E na década de 1880, 1890, chegou a ser considerada um estado de histeria, ou de personificações parasitárias, ou personalidades múltiplas. No ano de 1889, em Paris, um célebre discípulo do eminente professor Charcot publicou uma obra notável, intitulada Automatismo Psicológico. Nessa obra, o professor Pierre Janet, por desconhecer a doutrina espírita e as admiráveis experiências científicas do codificador Allan Kardec, estabeleceu que no imenso elenco das manifestações mediúnicas estava-se diante de várias manifestações dúplices, anômalas da personalidade humana. Allan Kardec foi a primeira personagem na história da humanidade que aprofundou a sonda da investigação no organismo da mediunidade. A mediunidade faz parte da historiografia da criatura humana desde épocas muito recuadas. Na história de todos os povos, encontramos registro dos fenômenos mediúnicos sob variadas designações. No Oriente, a mediunidade abriu as portas ao profetismo, anunciando a realidade do mundo transcendental e as possibilidades que a vida oferecia às gerações posteriores. Na Índia, na China, no Japão, a mediunidade foi o suporte da revelação do mundo espiritual para a conscientização da criatura humana. Mais tarde, na Magna Grécia, iremos encontrar registros históricos em Tácito, em Horácio, em Ovídio, a respeito dos fenômenos mediúnicos que se tornaram tão exuberantes que toda cidade e estado se vangloriava de possuir o seu eminente santuário, onde pitons e pitonisas, sibilas ou hierofantes eram intermediários dos deuses. A mediunidade passou a ser uma faculdade divina, porque facultava o intercâmbio com os geradores da vida no planeta terrestre.
Mais tarde, nos anos que precedem a chegada de Jesus à Terra, a mediunidade foi o veículo das grandes informações, reiterando a palavra profética do passado e asseverando que chegados eram os grandes e terríveis dias do Senhor, conforme a assertiva de João, o Batista. A vida de Jesus é pontilhada de fenômenos mediúnicos, desde o momento da anunciação até o instante da sua ascensão gloriosa. Diante dele desfilam os fenômenos patológicos da mediunidade atormentada, desde o endemoniado gadareno até a mulher que padecia de uma constrição física, e ele a libertou em memorável reunião no sábado, em plena sinagoga. Depois dele, a mediunidade atinge um momento culminante no período das suas aparições, aos companheiros que ficaram enregelados pela saudade e temerosos dos acontecimentos posteriores. Na estrada de Damasco, em pleno sol ardente do deserto, às portas da grande urbe, ele aparece a Saulo e comove-o, a ponto de arrancar aquele homem ignóbil da lei terrível e vingativa para o esplendor da solidariedade fraternal. Veremos repetir-se o fenômeno histórico, mesmo durante o período da grande noite medieval, agora assinalado pela interferência de seres espirituais perturbadores, genericamente catalogados como demônios. Numa grande equivocação, aliás, da tradução da palavra grega daimonion, anjo tutelar, por demônio pejorativo, entidade diabólica. Foi, portanto, Allan Kardec quem arrancou da mediunidade a mística, fosse ela uma auréola, conforme Paulo desejou homenageá-la ao estudar os dons e os carismas, em que exalta essa peregrina faculdade que põe a consciência humana diante da consciência cósmica, lançando uma ponte entre o abismo da criatura propínqua e da divindade longínqua, por onde transitam os espíritos. Allan Kardec teve a coragem de adentrar-se pelos meandros complexos dos fenômenos mediúnicos e estabelecer que a faculdade mediúnica é neutra em si mesma, como a memória, como a inteligência, como as aptidões artísticas e culturais, dependendo do seu portador, a qualificação de natureza ética ou moral, a fim de preencher a finalidade para a qual a divindade oferece ao indivíduo toda essa potencialidade. Allan Kardec teve o cuidado de, examinando os médiuns, estabelecer as diferenciações entre as expressões da mediunidade. E do ponto de vista técnico, ele dividiu a mediunidade em dois grandes ramos: aquela de efeitos intelectuais, que a metapsíquica estudaria mais tarde sob a designação de fenômenos subjetivos, e a parapsicologia como faculdades psi-gama, e médiuns de efeitos físicos, que a metapsíquica classificaria de percepção objetiva e a parapsicologia iria denominar como a peculiaridade da faculdade psicapa. Ao classificar as aptidões em que os indivíduos somos portadores de uma percepção para o registro de fenômenos intelectuais e para a exteriorização de uma força chamada por Heikenbeck, uma força ódica, para produzir ruídos, para materializar formas, para transportar objetos sem contato humano, Allan Kardec notou na grande realidade da criatura humana que essa percepção, faculdade ou sensibilidade era dotada de uma gradação de capacidade, e estabeleceu que existem os médiuns naturais, os médiuns facultativos, os médiuns sensitivos.
permitiríamos licença ao eloquente mestre para sintetizar essa admirável classificação em médiuns naturais e médiuns de prova, abarcando genericamente a sua chave preciosa, em que os fenômenos acontecem mesmo quando o indivíduo não colabora para que eles ocorram. Faculdade natural, ou aquela faculdade de prova, em que o tormento se estabelece entre a criatura e o mundo espiritual, e intercâmbio doloroso que também lhe escapa à capacidade de controle. Nos médiuns facultativos, o mestre demonstrou que os fenômenos ocorrem com a contribuição da vontade do sensitivo, que chamaríamos em linguagem moderna, de certo modo complexa, graças às suas percepções paranormais. E dentro desta visão, Allan Kardec estabeleceu que a mediunidade, para ser exercida, teria que ser levada em consideração a peculiaridade moral do médium, especialmente na visão espírita do fenômeno, e por extensão, as suas possibilidades orgânicas, libertando por antecipação das calúnias de que seria objeto a mediunidade. Quando Pierre Janet estabelece que a faculdade mediúnica tem muito a ver com desequilíbrios emocionais, Kardec, por antecipação, havia estabelecido que os fenômenos patológicos na mediunidade não são decorrência necessariamente da faculdade em si mesma, mas sim de distúrbios nervosos do médium, na sua condição de criatura humana. E por isso, estabeleceu uma ética para a educação da mediunidade, qual ocorre com qualquer faculdade de que o indivíduo seja objeto ou instrumento, necessitando de uma acurada observação dos seus valores e de um trabalho continuado e cuidadoso da sua atividade, para que a faculdade atinja a sua plenitude e venha lograr os resultados a que está destinada. A mediunidade, no entanto, apesar de todo o norte apresentado por Allan Kardec, não pôde fugir ao velho sentido da mística, que ainda hoje teima em envolver os que são portadores da aptidão, uma certa e especial aptidão de determinadas posturas contemplativas herdadas das religiões ancestrais, atribuindo-se aos médiuns dons divinatórios, de que não são portadores, senão médiuns especiais na área da profecia, e uma santificação que estão distantes de possuírem. O médium é uma criatura humana como outra qualquer, portadora desta faculdade que Charles Richer, o eminente pai da fisiologia humana, com propriedade definiria como sexto sentido, porquanto era de natureza objetiva, colocando na área das percepções sensoriais. Mais tarde, o admirável pai da parapsicologia, o Dr. Joseph Banks Rhine, estabeleceria como uma aptidão psi, de que todas as criaturas somos instrumento e disso possuidores. A mediunidade, portanto, merece daqueles que se interessam pela paranormalidade humana um acendrado carinho ao estudar as suas possibilidades e uma grande criteriosa manifestação para atender às suas expressões, por requisitar, acima de outros valores, a postura ético-moral do instrumento, a sua percepção de possibilidades íntimas, uma vida interior muito bem cuidada, para poder escutar no ádito do coração, palavra grifada, as mensagens de que se torna objeto. Ser eterno em uma contínua jornada evolutiva. O espírito adentra-se pelo corpo através da fecundação,
e despoja-se da matéria pela anóxia cerebral, a desencarnação, mantendo-se, no entanto, na vida única e repetindo a experiência por novos investimentos de natureza material, entrando na roda da vida física e dela saindo. É natural que este ser que provém de um passado carregue toda uma carga emocional dos seus próprios compromissos. A mediunidade torna-se-lhe, portanto, um instrumento de renovação e uma porta de purificação, uma ponte iluminativa. Mas não se pode furtar aquele que é portador da mediunidade de toda essa carga que lhe pesa da economia evolutiva, razão pela qual, invariavelmente, com exceções, a mediunidade é sempre um instrumento inicial de depuração dos débitos da criatura incursa nos delitos perpetrados perante a lei. Graças a isso, ela se apresenta invariavelmente como um tormento na área da personalidade, expressando-se em forma de conflitos e tornando-se um dos grandes escolhos ao próprio Espiritismo. Allan Kardec teve a sabedoria de estipular que essa foi a mediunidade, a porta pela qual os Espíritos se nos revelaram. Ela também é um instrumento de que, muitas vezes, os espíritos perversos se utilizam para obstaculizar a marcha do progresso. Adolf Hitler considerava-se médium. Depois de haver frequentado por vários anos o grupo Thule, na cidade de Berlim, dirigido por Master Eckhart, dizia que a divindade dele se utilizava para chibatear o dorso de uma sociedade perversa. Eu sou a chibata da providência para ensinar os homens a procederem bem, como muito bem definiu um dos seus biógrafos em uma obra memorável publicada na Europa na década de 70, denominada A Lança do Destino. Médium também foi João, o admirável instrumento da vida, que na ilha de Patmos, em memoráveis intercâmbios com o mundo espiritual em desdobramentos psíquicos, pôde prever, por informação transcendental, a história do futuro da humanidade até a consumpção dos Evos no planeta terrestre. Sintetizadas essas visões no inesquecível Apocalipse. Médium foram Santa Rita de Cássia, a admirável mulher viúva que, necessitando de maior comunicação com Deus, requereu seu ingresso numa ordem monástica e foi rejeitada por não ser virgem. A tradição da época impedia-lhe o acesso à comunhão com a vida transcendental. E ela, sentindo-se instrumento de vozes, manteve-se em atitude de profunda oração, o que a fez superar as próprias dificuldades da matéria diante das leis da gravidade e aparecer intramuros no monastério, surpreendendo a superiora que a detestava, numa dessas animosidades gratuitas, entre aspas, que sempre ocorrem como consequência de reencarnações. E para desforçar-se daquela mulher atrevida, a abadesa cravou no solo do jardim uma bengala e disse-lhe: tu terás que regá-la até que ela reverdeça e venhamos a saber que aprove a divindade aceitar-te. E uma velha lenda ou história narra que ela, de maneira muito fiel, continuou a irrigar aquele troço de madeira morta até que numa primavera reverdeceu e ela foi aceita na comunidade religiosa. Mas também médiuns foram São João da Cruz, cuja paranormalidade e percepção mediúnica se fizeram tão admiráveis que o grande místico espanhol, confessor de Teresa d'Ávila, igualmente médium, diariamente ao despertar pedia perdão à ordem pelos ruídos que tinham lugar no seu quarto, quando as entidades perversas tentavam acoimá-lo e fazê-lo sofrer
para que ele não tivesse resistência para lutar e tornar-se esse espírito de Escol que ilumina as páginas negras da Idade Média. Ainda recentemente, uma jovem espanhola, Josefa Meléndez, que irá morrer com 32 anos de idade na cidade de Poitiers, na França, revelará a sua esplendente mediunidade em contactos notáveis com o mundo espiritual e em páginas psicográficas relevantes que abalaram a intimidade do clero e sensibilizaram a autoridade, entre aspas, do Vaticano, o Papa. Mas quem poderá esquecer de um dos médiuns mais notáveis do alogiário da Igreja Católica, a célebre rainha da Suécia, Santa Brígida de Vedenslava, essa mulher que foi rainha e mãe de 7 filhas, e que graças ao contato com o mundo espiritual, abandonou a sua postura na corte para dedicar-se aos fenômenos mediúnicos, orientando inclusive o Vaticano nas decisões a tomar. Nos seus memoráveis desdobramentos, ela viajava às regiões dolorosas e trazia notícia do mundo espiritual inferior, das pessoas com quem dialogara nas regiões das sombras, ou devoradas pelas labaredas do remorso, por não haverem cumprido os votos a que se haviam comprometido enquanto no mundo físico e na religião. Santa Brígida várias vezes narrava as expressões da mediunidade clarividente de que ela era uma grande dotada, quando nas procissões observava os ministros religiosos e as personalidades mais gratas, cavalgadas por espíritos zombeteiros que delas gargalhavam. Fez-se respeitar, e uma das suas filhas, seguindo-lhe a tradição, a hereditariedade mediúnica, igualmente revelou extraordinária mediunidade. Mas a mediunidade, para tornar-se um instrumento de realização, exige, nessa trilogia igualmente estudada por Allan Kardec, o espírito, o perispírito e o corpo, a presença desse corpo intermediário, que tem na história uma imensa documentação, conhecido desde os antigos egípcios, sob a denominação de Ka, e através da história, em várias apresentações, até que o insigne mestre de Lyon, examinando esse corpo intermediário, teve a ocasião de dizer, da mesma forma que entre a casca do fruto e a semente há um perisperma, entre o espírito e o corpo há um perispírito, que é uma condensação de energia, é uma energia semimaterial. Algumas pessoas criticam a expressão de Allan Kardec, semimaterial, dizendo que eu era material ou não era material, com que está de acordo a física quântica, já que à época a física clássica ou newtoniana havia estabelecido como 3 diferentes estados para a matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E por uma falta de nomenclatura, Allan Kardec demonstra que é uma matéria fluídica especial. E em A Gênese, capítulo 14, item 7, ele examina a propriedade desse corpo perispiritual, da sua penetrabilidade, da sua expansibilidade, propiciando a comunicabilidade dos espíritos e demitizando o fenômeno da velha tradição de miraculoso, de sobrenatural, de misterioso, tornando o fenômeno mediúnico natural, paranormal, inabitual, porém que se dá desde quando o indivíduo a ele se entrega, a fim de atingir as culminâncias do que os espíritos nobres, por Joana d'Arc, em o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, denominaria o mediunato.
aquele momento culminante da missão mediúnica, em que apenas raros médiuns na Terra têm logrado esse desiderato, transformar o ministério da mediunidade em um apostolado, que é o da entrega total, o da plenitude, que aqui chamaríamos, na área da psicologia transpessoal, a faculdade da consciência objetiva, em que o indivíduo deixa de ser ele, o ego, para ser o self, para estar em ligação direta com a divindade. Quanto Paulo de Tarso declarou: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou como oportunamente, com modéstia, disse Chico Xavier: às vezes não sei quando sou eu quem fala em nome de Emmanuel, ou quando é Emmanuel que fala através da minha boca. Em uma página admirável que recebeu no Dealbar da sua mediunidade, escrita pelo espírito da poetisa potiguar Alta de Souza, Nossa Senhora das Angústias, falaria mais tarde o médium mineiro. Ela escrevia e chorava tanto que eu não saberia dizer se eram meus olhos que vertiam suas lágrimas, ou se eram as suas lágrimas que choravam pelos meus olhos. Era uma tal interpenetração da entidade comunicante com o instrumento comunicado, que já não era ele, mas era o ser que vinha através dele comunicar-se. É o perispírito, portanto, o fator essencial na área do fenômeno para que ocorra a manifestação ostensiva, objetiva ou intelectual. Os espíritos, quando se vão comunicar, não se adentram no médium como um líquido que se introduz em um vasilhame. A comunicação é sempre, entre aspas, um fenômeno de telepatia profunda entre o espírito que se vai comunicar e aquele que se lhe torna a antena transceptora, captar e transmitir, graças à propriedade da elasticidade do perispírito. Perispírito do desencarnado. A perispírito do encarnado há uma imantação. E por esse sentido de imantação, o fenômeno dá-se pela transmissão do pensamento, pela irradiação da vontade, produzindo até mesmo os fenômenos de efeitos físicos, em que o ectoplasma, como a palavra diz, revestimento exterior da célula, ecto, de fora, plasma, vida biológica, para produzir os fenômenos de natureza exterior, alguns deles fotografados muito bem, inclusive por um admirável pesquisador de Belfast, o Dr. Crawford, que teve a ocasião de ver os objetos flutuando no ar e, ao fotografá-los, notou que do médium saía um pedúnculo, uma energia que se cravava no solo, formando ponto de apoio para mover o objeto. Daí o nome de alavanca de Crawford. O fenômeno era perfeitamente natural, utilizando-se de elementos invisíveis a olho nu, mas elementos tão poderosos, se não mais, do que aqueles de constituição especificamente material. No entanto, na mediunidade, ocorre o fenômeno das obsessões, conforme nos referimos, graças à anterioridade da vida da criatura, os seus débitos, os seus arroubos negativos, os seus compromissos infelizes, gerando na economia do seu progresso as dívidas que estabelecem uma tomada e um plug, que ao se ajustarem o cobrador e o devedor, afetam o equilíbrio emocional e físico da criatura humana, tornando-se essa mediunidade um fenômeno de tormento, e ela por si mesma uma mediunidade obsidiada. Qual o procedimento de segurança? O procedimento de uma ética comportamental saudável,
baseada nas diretrizes do Evangelho de Jesus, conforme ele e os seus primeiros apóstolos viveram-no em tempo, profundidade e grau. A única defesa que o indivíduo tem contra si mesmo é a sua transformação moral, que o credencia a uma mudança vibratória e, por consequência, a uma alteração de sintonia, desviando-se das faixas vibratórias do desequilíbrio para estados alternativos da sua evolução, onde pela paciência, oração, perseverança no bem e ação caridosa, ele adquire títulos de enobrecimento e méritos para resgatar os débitos, liberando-se das entidades perturbadoras. A mediunidade, no entanto, é sempre um instrumento grave nas mãos daquele que é dela portador, porque tanto pode levar o indivíduo às culminâncias da felicidade, como aos estados mais profundos de melancolia. Sem desejar fazer autobiografia, recordo-me que no começo, tendo uma grande dificuldade de identificar a minha personalidade, eu costumava dizer que era um indivíduo que não sabia realmente o que desejava da vida, porque se estava no féretro, assimilava a tristeza do ambiente, era capaz de chorar mais do que o viúvo ou a viúva. E se estava no momento festivo, assimilava a psicosfera de tal maneira empática que me alegrava mais do que o responsável pela festa. Ao largo dos anos, em um continuado estudo de autoanálise e mergulho interior de identificação das próprias possibilidades, é que pude definir as linhas do meu comportamento, identificar-me quem sou, como sou e o que devo fazer aqui. Mas no fenômeno mediúnico, temos ainda um escolho que merece consideração: o fenômeno do animismo, palavra derivada de ânima, da própria alma, da personalidade, que Kardec estudou com muita propriedade em O Livro dos Médiuns, e que responde por antecipação o subconsciente de Pierre Janet, já que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, 28 anos antes dele, e na Revista Espírita de 1865, página 125, quando Allan Kardec caracteriza as qualidades da boa comunicação e de que nos não devemos empolgar pelo nome daqueles que firmam a mensagem. A melhor maneira de identificar a qualidade de uma comunicação é obedecendo a esse critério: primeiro o seu conteúdo, depois o caráter do médium e, por fim, aquele que editou a mensagem. Nesta admirável visão do ínclito codificador, nós temos um parâmetro para nos libertarmos do animismo, que é um escolho, mas não é um adversário. Porquanto o fenômeno anímico, como muito bem disse o nosso Keide pela manhã, é resultado de um fenômeno mediúnico, entre aspas, porque é o próprio espírito encarnado que, fazendo uma catarse psicanalítica, através do seu estado alterado de consciência, elimina os conteúdos do ego que estão adormecidos e que o observador imprevidente considera de natureza transpessoal, mediúnica, procedente de entidades desencarnadas. Mas ao mesmo tempo que o animismo é um escolho, não é um prejuízo, porque para que ocorra o fenômeno mediúnico puro, é necessário que o subconsciente, que o inconsciente profundo do médium sejam depurados das suas fixações, dos seus conflitos, dos seus arquétipos, conforme Carl Gustavo Jung, das suas heranças ancestrais, a fim de coar com a necessária claridade e informação que vem do mundo espiritual. Concluindo, muito rapidamente, nós poderíamos dizer que o cérebro do indivíduo poderia ser comparado a uma letra U, muito bem desenhada como esta, e ser dividido na tradição psicológica
em 3 departamentos: o superconsciente, o consciente atual e o ou inconsciente. Todas as impressões vêm-nos do self, na linguagem psicanalítica, ou do eu superior. Elas chegam e, como se isso fosse um vaso, elas passam pelo nosso superconsciente, que nós não damos conta, é a inspiração, torna-se lógica no consciente, nós nos damos conta da sua realidade e vem ao arquivo do inconsciente ou do subconsciente. Nesse arquivo ficam em depósito as impressões. Toda vez que nos concentramos e adentramos-nos no estado alterado de consciência, como veremos amanhã na conferência terminal, as imagens e impressões que estão arquivadas abrem-se com portas e elas emergem, chegando à consciência. Se nós nos concentramos, imediatamente vêm recordações que estão adormecidas. É natural que no fenômeno mediúnico, se isso se tratasse de um vasilhame, as imagens viriam neste ciclo. Vamos hipotetizar que nós temos um vasilhame dele ao ar livre, destes ao ar livre. Vem a chuva e ela desce, vem o pó e termina por sedimentar-se na parte inferior, subconsciente ou inconsciente. Se colocarmos água cristalina, ela desce límpida, mas ela sairá levando a sedimentação ou a sujidade. À medida em que continuarmos a colocar a água límpida, ela terminará por limpar o recipiente e sairá em breve tão transparente quanto entrou. No começo dos fenômenos mediúnicos, na área intelectual, a comunicação é mista. Recebe-se a informação, mas se traduzem conforme os conteúdos do inconsciente. E é natural que saiam tintas anímicas, porque o melhor pianista irá contar para sua apresentação com a qualidade de som do piano e com a sua afinação. Então é perfeitamente normal que nas primeiras expressões da mediunidade o fenômeno seja de início mais anímico que mediúnico, até se tornar mais mediúnico que anímico e absolutamente mediúnico. Por isso, ainda com excelente sabedoria, Allan Kardec estabeleceu que o fenômeno pode ser consciente, em que o indivíduo tem clara ideia da ocorrência, semiconsciente, em que ele perde, vez que outro, contato com a informação, e inconsciente ou sonambúlico, quando ele apresenta o fenômeno totalmente automático. Daí a mediunidade, essa ponte por onde transitam as informações do mundo espiritual até nós, levando-nos à postura de também nos tornarmos médiuns de criaturas encarnadas, por serem ditas criaturas encarnadas, espíritos vestidos de matéria, enquanto aqueles outros são espíritos desvestidos de matéria. Fazemos a nossa pausa e colocamos à disposição para as perguntas verbais. Bem, vamos dar início às nossas perguntas e vamos fazer por bloco como fizemos no estudo anterior. Eu peço, lembro aos nossos irmãos e as irmãs que sejam objetivos nas perguntas, para que o nosso tempo possa ser aproveitado o melhor possível, e que mantenham as discussões dentro do assunto que está em pauta, ok? Vamos dar início com o bloco do lado direito aqui. Vamos lá? Nosso irmão, por favor. É Adilson de Uberlândia. Ao nosso caro Divaldo,
eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. É comum que, durante os nossos afazeres, o nosso cotidiano, nós nos venhamos sendo expostos, nos vejamos sendo expostos a influenciações. Por exemplo, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, etc. É normal que ocorram essas influenciações, vamos dizer, negativas, que tragam más impressões orgânicas, mesmo psíquicas, ou isso caracteriza um estado de invigilância do médium? Ou seja, é um estado inerente à faculdade ou é um estado de invigilância mental, no caso do médium? Allan Kardec nos explica que estamos sujeitos à influência do meio, o que é óbvio e natural também na área da mediunidade. Assimilamos a psicosfera e naturalmente sentimos os seus efeitos favoráveis ou negativos de uma forma inevitável. É perfeitamente normal a ocorrência, à semelhança do fato fisiológico. Se subirmos uma montanha, teremos uma gravidade e experimentaremos o efeito do oxigênio que se torna escasso. Se descermos ao vale, teremos a dificuldade respiratória graças ao mesmo fenômeno. É natural que sejamos susceptíveis, sem nenhuma vigilância, ao meio psíquico do lugar em que estamos colocados. A invigilância decorre se deixarmos que o nosso psiquismo assimile e incorporarmos essas influenciações. O médium deve estar naturalmente vigilante, sem estar excessivamente numa atitude mística e beata, devida paranormal. Ele é um ser normal, com uma aptidão. Então ele é um indivíduo alegre, jovial, não está orando repetidamente. Basta que ele se apoie numa atitude saudável de comportamento, numa vida moral ética, com os seus deveres espirituais, e ele estará indene aos danos, mas não livre das influenciações. As influenciações poderão perturbá-lo ou não com a sua anuência, isto é, se ele, ao receber uma impressão negativa, concentrar-se nela, ela irá impregná-lo. Se ao receber ele procurar distrair, ou simplesmente como alguém que atravessa uma região pantanosa, sente o odor pútrido, mas vai adiante e logo mais se liberta do pântano, ou permanece ali na região pantanosa, impregnando-se das manifestações deletérias. É natural que isso aconteça, mas cabe ao indivíduo não se fixar, não se concentrar nas impressões negativas. Próximo bloco de lá primeiro. Dos nossos irmãos, por favor. Adriana de Berlândia. Senhor Edivaldo, eu gostaria de saber se existe uma idade, um limite de idade mais conveniente a partir do qual uma pessoa deve ingressar na seara mediúnica, caso ela tenha necessidade. Sendo a faculdade orgânica, é de prever-se que no desenvolvimento da personalidade e no crescimento biológico se atendam a requisitos especiais, que seriam requisitos ótimos. Embora a mediunidade se manifeste em qualquer idade, não é recomendável que na infância se ofereça ensejo de uma educação mediúnica, pela razão lógica de que a criança, não sabendo logicar, raciocinar, não sabendo defender-se, ficará muito exposta às influências perturbadoras que defluem do seu passado espiritual. Então Allan Kardec utilizou-se de médiuns em média com a idade objetiva, a idade física de 14 anos. Eu me recordo, por exemplo, que Hermance Dufault, a célebre médium que psicografou a vida de Joana d'Arc em 40 sessões, contava 15 anos. Aline Carlotti, a admirável filha de Monsieur Carlotti, que o chamou ao espiritismo, era também uma adolescente de 15 anos. A senhoria Jafé, que foi a médium que ele falou a respeito da missão que ele deveria executar na Terra, estava entre 14 e 15 anos. As irmãs Fox, segundo alguns, teriam, Catarina e Margarida, respectivamente 12 e 14 anos, segundo outros, 14 ou 16 anos.
Ele recomenda que a mediunidade passe a ser exercida quando está o pródromo da idade da razão, quando biologicamente as glândulas de secreção endócrina estão organizadas, e viríamos saber mais tarde da função da epífise ou pineal, das outras glândulas no metabolismo orgânico e nas manifestações psíquicas. Daí, depois da adolescência, nesse período dos 14, 15 anos, quando o jovem já tem discernimento, ele pode participar de experiências mediúnicas e posteriormente em qualquer idade. Médiuns revelaram-se aos 80 anos, e um deles, um célebre polonês, que escreveu um grande número de obras, começou com 79 anos, e até desencarnar aos 85, foi um excelente psicógrafo. Mas são casos excepcionais. Daí, o momento hábil para a educação da mediunidade naqueles que sentem em qualquer grau a presença dos espíritos é a partir dos 14, 15, 16 anos, qual ocorreu a Chico Xavier, a Ivone do Amaral Pereira, a outros. Se nos esquecermos que Joana d'Arc, aos 13 anos, teve contato com as suas vozes, mas era já um espírito de escola, sabendo como conduzir o mandato de que foi objeto. Divaldo, por favor, sendo a mediunidade... Apresente-se para nós, por favor. Lília de Paraguaçu Paulista. A mediunidade, ela sendo inerente ao ser humano, ela deve ser desenvolvida ou educada? A palavra desenvolvida foi colocada de maneira imprópria, caracterizando como algo que nós podemos elastecer. Hoje, com uma linguagem mais escorreita, prefere-se dizer educar a faculdade. Como educamos a inteligência, como educamos a memória, como educamos uma aptidão artística e cultural. Educar a mediunidade é aprofundar o conhecimento em torno dela e abrir espaços para que ela se expresse. Desenvolver seria uma forma de exercitar apenas, como antes se realizava. Frequentar as reuniões especializadas para, através do treinamento, desenvolver a mediunidade. Nós não podemos esquecer da instrução do Espírito de Verdade quando nos recomenda a educação. À época, também por falta de um vocábulo próprio, o Espírito de Verdade preferiu a palavra instrução, porque o verbo educar ainda não tinha essa abrangência que a pedagogia contemporânea lhe deu. Então necessitamos de educar, isto é, conhecer o nosso aparelho nervoso, disciplinar os nossos impulsos nervosos, porque muita gente atribui que para a realização do fenômeno mediúnico são necessárias determinadas expressões neuróticas da personalidade. Há pessoas que não incorporam, se não baterem as mãos, se não baterem os pés, outros que não incorporam fenômeno psicofônico, se não bocejarem, se não arrotarem. Em um país que eu visito periodicamente, é clássico e exigível arrotar para eliminar os maus fluidos, e fica um ambiente bastante agressivo, que não tem nada a ver. E há outros cacuetes, da mesma forma que algumas pessoas, para escrever, tomam posturas, entortam-se, movem a boca, movem a língua, que não tem nada a ver com o ato de escrever, adquirem-se condicionamentos na área da mediunidade, que nada tem a ver com o fenômeno puro. Daí a educação dos hábitos, para que o fenômeno seja tão natural e tão transparente, que somente aqueles que estão acostumados a ele o identifiquem. O bom médium não é apenas aquele que incorpora, diz Kardec, mas o que recebe com facilidade. Da mesma forma que um poeta, para que seja poeta, ele realiza a expressão com a grande facilidade, sem apresentar quaisquer cacuetes que caracterizem outras expressões de comportamento. Daí a educação da mediunidade é essencial para que se logrem resultados positivos na área dos fenômenos que perseguimos. O bloco aqui agora, primeiro nossa irmã aqui, por gentileza, depois vamos atrás.
Cecília Batista, Francisco de Paula, do Rio de Janeiro. Meu irmão, em termos de desdobramento, nós gostaríamos de saber por que é que existem bons médiums, não bons, eu não posso dizer, entre aspas, mas médiums que realizam o desdobramento consciente com uma facilidade incrível, mesmo não estudando, mesmo não treinando, enquanto que outros que gostariam de fazê-lo para um trabalho maior na espiritualidade só o conseguem inconscientemente. Por quê? Porque a mediunidade tem especificidades, como a memória. Pessoas há que têm a memória visual, pessoas há que têm a memória auditiva, e pessoas há que somente registram através da educação audiovisual. Existem células e hormônios que contribuem para as variadas expressões da mediunidade. Da mesma forma que o desdobramento pode ser consciente ou lúcido e muito positivo, o inconsciente ou sonambúlico não é menos positivo. Ocorre que, por um estado de vaidade pessoal, nós nos lembramos e na hora da consciência sentimos-nos gratificados pela experiência que acabamos de vivenciar. E quando ele se dá inconscientemente, como nós não nos recordamos, temos a impressão de que não conseguimos deslocar-nos do corpo. Ivone Pereira desdobrava-se com a maior facilidade. Sentava-se a uma cadeira, a uma chaise longue, fazia uma pausa de reflexão e fazia o seu desdobramento. Os livros de que ela foi objeto, que são considerados psicografados, não são necessariamente psicográficos do ponto de vista técnico, segundo a sua própria palavra. A maioria daquelas experiências ela as vivenciou com Charles, seu guia espiritual, com o Dr. Bezerra de Menezes, seu benfeitor e outros, que a levaram às várias regiões, inclusive no Memórias do Suicida, e que ela, ao retornar, era induzida a escrever sob a inspiração deles. Mas não era um fenômeno automatista, era um fenômeno de recordação. E nem por isso, outros como nós encontramos São João Crisóstomos, que foi encarregado de apresentar as cartas do apóstolo Paulo, fazia-o automaticamente sem dar-se conta. E no monastério, muitos monges viam o próprio Paulo ditando-lhe ao ouvido a interpretação das suas epístolas. O que é importante levar em consideração não é o tipo de faculdade mediúnica, mas é o desejo de servir em qualquer especificidade do fenômeno mediúnico, tanto em estado de lucidez como em estado de inconsciência. O que importa é a qualidade do trabalho executado. Lá atrás, por favor, no meio lá. É Ronaldo, Grupo Espírita Ismael de Guzolândia. O que eu queria saber é o seguinte: é até difícil um casca grossa, como a gente chama lá no centro, os médiuns que têm muita dificuldade em identificar os espíritos. Então o grupo a que eu pertenço e que eu conheço até hoje são todos médiuns bem conscientes do fenômeno, e todos, é quase que uma unanimidade, que acham dificuldades em confiar na sua própria mediunidade. Poderia até citar um caso até particular meu. Então seria assim: eu acredito muito na mediunidade dos companheiros, mas na própria mediunidade a gente tem dificuldade, porque é um fenômeno muito sutil, né, muito leve. Gostaria que o irmão esclarecesse. Na revista que o Entrade nos ofereceu, há uma transcrição de Kardec a esse respeito, em que o receio do animismo e a lucidez do sensitivo durante o transe levam-no a um constrangimento, a um conflito em torno da legitimidade do fenômeno. Exercite a mediunidade aquele que está nessa fase. Mergulhe profundamente no seu mundo interior até libertar-se da ação consciente da sua personalidade.
Quando nós vamos estudar piano, por exemplo, nós temos a partitura, temos o teclado e temos o pedal. São três coisas diferentes. Então nós olhamos as notas em duas claves, de sol e de fá, que correspondem às teclas brancas e negras do piano. Então nós olhamos a partitura e tentamos encontrar no teclado. Mas tem o compasso, que nós teremos que controlar com o pé. À medida em que nós vamos repetindo o exercício, automatizamos pela memorização a partitura, memorizamos a localização das teclas do piano e pelo ritmo automatizamos o próprio compasso. Em breve, aquilo que era muito difícil, porque era muito consciente, olhar a partitura, olhar o teclado e lembrar do compasso, que pareciam intransponíveis, agora dão-se quase que automaticamente. Até automatizar de tal forma que te fecha os olhos, toca a música, mantém o compasso, canta a letra, que é um quarto elemento, e ainda pensa na namorada, que é um quinto elemento. Por automatização. Também da mediunidade. No começo, tentamos ouvir suavemente, ficamos tensos, e a ideia vai chegando subrepticiamente até nós, que a vamos incorporando, e à medida em que nós liberarmos, ela vai tomando maior densidade, celeridade, até que daqui a pouco falamos com tal rapidez, mas eu não havia pensado isso. E diz Kardec que na sucessão do tempo iremos identificar o que era do nosso conhecimento e o que não era, passando a ter confiança nas nossas informações. O tempo é o grande mestre. As boas intenções e a pureza de coração realizarão o restante na tarefa do exercício. Não tenham constrangimentos médios. E gostaríamos, na condição de companheiro também atormentado nessa área, de dizer que somos espírito encarnado. Se o receio do animismo é justo, o excesso de receio e de escrúpulo é perturbador. Cabe ao dirigente da sessão dialogar conosco para separar do fenômeno anímico o mediúnico, no contacto depois da reunião, no que hoje Keide falou, a avaliação na casa espírita, e que deve haver em todo o cometimento doutrinário o mediúnico. Avaliar a reunião depois que ela ocorre, num diálogo honesto e franco, sem os melindres. Porque, disse o nosso irmão, que os espíritas somos muito melindrosos. Os médiuns, são aquelas sensitivas da estrada. A gente respira e ela já fecha. Então, nós deveremos adotar o comportamento da lealdade, da honestidade. Ninguém deseja diminuir ninguém, pelo contrário, engrandecê-lo. Quando o diretor dos trabalhos fizer uma referência, que ninguém fique ofendido, pelo contrário, é melhor que ele diga a que a pessoa se perturbe pela ignorância. Aquela última mão, aquela irmã, por favor, nós voltaremos aqui. Seria bom dilatarmos o tempo, mas não é possível. Irmã, por gentileza. Ana, de Fernandópolis. Divaldo, há um tempo atrás, no ano passado, eu saía de casa cheia de boa intenção, de vontade de servir, de consciência da responsabilidade. Na hora da prece inicial da reunião mediúnica, eu apagava. Quando terminava, eu abria o olho e ia embora para casa e não ouvia nada e não sabia de nada que tinha acontecido e não dava tempo de fazer nenhuma prece. Porque esse apagar, eu não sabia se eu estava dormindo a reunião inteira ou se eu estava produzindo alguma coisa, servindo, sendo útil para alguém. Com o tempo desisti. Falei, eu não vou sair de casa para dormir lá no centro, eu durmo aqui mesmo. Não fui mais para a reunião mediúnica. Aí quando o sapato aperta, a gente corre, volta de 4 e vai para a reunião mediúnica e escuta a gente roncando do lado. E sinceramente eu não consegui entender até hoje esse sono da reunião mediúnica, quando é sono ou quando é desdobramento, ou quando, já ouvi até, no caso de espírito hipnotizar a gente lá de fora, o espírito não entra na reunião, mas faz a gente sair. Então o corpo fica dormindo ali e a gente não produz nada do mesmo jeito.
a vantagem de ser jovem. Diz exatamente o que pensa. Parabéns, a verdade merece respeito. Realmente, a sessão mediúnica não é lugar para dormir. Lugar de dormir é no leito. E uma das informações que lhe deram parece-me a mais lógica. Deu uma hipnose. Mesmo com as boas intenções, mesmo com a oração, nós temos um passado que é verdugo do nosso presente. E algumas entidades impiedosas, interessadas em manter-nos na ignorância, ou em deixar-nos livres para a posterior agressão, logram um predomínio sobre nós que às vezes escapa ao nosso controle consciente. E não é apenas entre os espíritos. Na história da hipnose, o professor Charcot, na Universidade da Salpêtrière, realizava experiências hipnológicas com as histéricas da época. E Axel Mantel, em um livro best-seller que se chama O Livro de San Michele, refere-se a uma das hipnotizadas de Charcot, chamada Alcina, que estava tão impregnada do psiquismo dele, que o mestre de casa hipnotizava e ela adormecia. Quando ele se acercava de La Bicêtre, que era o hospital, ela já caía em transe, mesmo ele estando a 500 metros de distância, pela irradiação do seu psiquismo. É natural e provável que algum espírito interessado em mantê-la distante da mediunidade e das atividades de evolução exercessem sobre você esse predomínio. E você ia à reunião, mas não a desfrutava. Fora eu, insistiria. E criaria uma reação psicológica. Pediria ao doutrinador que me permitisse ficar presente, porém de pé. E no momento em que viesse o sono, procurasse reagir através de algumas posturas que podemos aplicar sentados ou de pé. Primeiro, uma contração muscular, porque produz uma reação sanguínea. Se sentado, usar a perna e comprimir algum nervo, algum conduto circulatório, porque dificulta a circulação e eliminamos o tóxico hipnológico. E digo isso porque psicografei há anos uma página ditada pelo espírito Viana de Carvalho, a qual ele deu o nome O Sono Inimigo, falando que esse sono inimigo ameaça acabar com as sessões mediúnicas, porque realmente chega a ser constrangedor. Às vezes, lá na nossa casa, eu dou uma olhadinha como que não quer nada, o povo está riado. E às vezes ressonando. Como o assunto é bastante grave, eu estava numa conferência, oportunamente, e no auge da conferência, para jovens estudantes, que são naturalmente muito críticos no bom sentido da palavra, muito honestos, eu ouvi um ressonar que me chamou a atenção. Aí eu olhei o auditório, quem estaria dormindo? Quem é que aguenta dormir comigo? Precisa raça, porque eu aumento o volume assim, acorda até morto. E eu fui olhando, nada. Estava todo mundo aceso. Eu me voltei à mesa, como quem pede socorro ao doutrinador, era o presidente. Coitado, ele estava riado, a boca aberta, os olhos abertos e ressonando. Aí o auditório sorriu, claro, os jovens me acompanharam e perceberam. Daí, sugeriria a quem tenha esse problema, para que tome uma técnica de reação, porque o problema tende a agravar-se. Hoje é na mediúnica, amanhã na hora da leitura, vamos ler e vem, porque não é um sono, é um torpor que bloqueia, você disse muito bem, apaga. A pessoa está ali, mas arria completamente. Depois sai da leitura, é a hora da atividade, do ganha-pão, é a hora do relacionamento fraternal e, dê-me licença, da comunhão sexual. Conheço experiências
de parceiros que se buscam em nome do amor e que exatamente depois dos estímulos normais, um deles é bloqueado por um sono que gera problemas de relacionamento com o seu par, levando até estados de separação por um aparente desinteresse ou frigidez ou impotência sob ação obsessiva. A obsessão, não quero dizer que a minha jovem tenha sido vítima, mas digamos que um episódio obsessivo é mais presente no contexto da sociedade do que imaginamos. E este é um ciclo de obsessões coletivas. Está na Gênese de Kardec. A semelhança do que aconteceu nas gerações passadas, quando as tribos bárbaras varreram a Europa disseminando a destruição, a Terra está visitada por hordas de espíritos perversos que nos estão levando a paroxismos. Vejamos o sexo, a droga, o desinteresse e outros componentes hoje da chamada morte das instituições que são alicerce da sociedade. Então eu sugeriria que continue orando, que se predisponha e diga ao doutrinador: você vai me desculpar, mas eu vou ficar de pé. Na hora que vier o apagar e o acendo, se eu levantar, não é incorporação não, é para me ver livre da incorporação. Vamos passar aquele bloco agora, depois voltamos aqui, viu? Nosso irmão do Rio de Janeiro. Companheiro Divaldo, Roberto José, do Grupo Espírita Caminho da Felicidade. Com as novidades que têm surgido no meio espírita, tem me chamado a atenção de alguns companheiros que dizem que têm obtido bons resultados e alta produtividade, segundo falam, com o seguinte fato: a utilização de treinamento autógeno, meditação transcendental e outras técnicas de relaxamento para facilitar a eclosão mediúnica ostensiva. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. São muito positivas as técnicas, desde que não levadas ao centro espírita, para que não se incorporem ao contexto doutrinário que as dispensa. Uma pessoa que tem dificuldade de concentração há de procurar uma metodologia para aprender a concentrar-se. Então a pessoa faz yoga, porque é um método terapêutico e disciplinar muito produtivo que nada tem a ver com o espiritismo. Vai fazer a meditação transcendental, que é também a de busca interior, mas que nada tem a ver com o espiritismo. Como outros vão na busca da oração, do recolhimento interior pela concentração, que tudo tem a ver com o espiritismo. Daí Allan Kardec recomenda a prece, a concentração, que é a fixação do pensamento numa ideia positiva, e pela repetição sistemática adquire-se o hábito saudável de situar a mente nas questões superiores da vida, que dará um resultado idêntico, se não superior, a outras metodologias de quaisquer naturezas. Quando eu tive necessidade na doutrina espírita de concentrar-me, eu não sabia o que era concentrar. Diziam concentre, mas eu não sabia o que era. Por ser ex-católico, eu estava muito habituado a orar diante de um quadro que havia em nossa casa e que era muito popular naquela época. É um quadro azul que tem Jesus no Getsemane, meditando diante de Jerusalém adormecida. Então esse quadro estava muito presente na minha mente, e para treinar-me em fixar as ideias, eu trazia-o à tela mental e começava o que é que ele estaria pensando. Àquele instante, ele sabia que Judas estava diante do Sinédrio. Ele sabia que os companheiros estavam dormindo na hora que ele velava. Ele sabia que Jerusalém estava adormecida no prelúdio da grande tragédia. Então eu fico imaginando o que ele imaginaria, e isso me dava a tônica da concentração. À medida que eu comecei, digamos, o intelecto começou a examinar, eu cheguei a conclusões. Mais tarde, eu já não precisava de trazer a evocação do quadro. Eu fechava os olhos,
parava a mente, já ficava concentrado. Daí a técnica da concentração passa por vários estágios. A concentração psicológica, a concentração do diálogo, a concentração do monólogo e a contemplação, em que a pessoa já não pensa. Esta é a visão do sentido de concentração. Daí essas técnicas são muito interessantes do ponto de vista técnico, fora dos limites da casa espírita, para que não tragamos para a nossa casa métodos que são muito interessantes, respeitáveis, mas perfeitamente dispensáveis dentro do nosso contexto doutrinário. A irmã, essa irmã atrás, por favor, essa. Eu queria perguntar para o querido irmão a respeito, eu sou Nancy de Peruíbe, na Casa Espírita Nosso Lar, a respeito da pictografia. Se o senhor pudesse falar alguma coisa a respeito, e principalmente se num mesmo local, num exercício mediúnico dessa natureza, se podem sair duas gravuras assinadas pelo mesmo espírito, ou dois quadros simultâneos. A humanidade vive de modismos. Cada época tem os seus modismos. É natural que no contexto de uma sociedade modista, onde estejamos, nossos hábitos tenham também os seus modismos. E o nosso movimento, não a doutrina, o nosso movimento periodicamente é assaltado por um modismo. Houve ocasião que era o modismo do excesso de passes. Então se cunhou a palavra do papa-passes. Quando me adentrei no Espiritismo, eu achava que era uma forma de fazer a caridade. E é, das mais relevantes. No entanto, por inexperiência, deixei-me engolfar pelo trabalho, até que fui advertido pelos bons espíritos de que estava sendo explorado nas minhas energias por pessoas que me vampirizavam e que não necessitavam, porque não faziam nenhum esforço mental para preservar as energias recebidas, exigindo-me um desgaste innecessário. Posteriormente surgiram outros modismos e veio um período de curas, que são essas curas valiosas e verdadeiras, mas generalizaram-se de tal forma que abriram espaço a um campo muito perigoso em nossos arraiais: as curas psíquicas e as cirurgias físicas, algumas muito agressivas, necessárias como fenômeno e dispensáveis como técnicas da atuação do espírito para atender o problema da saúde, porque sempre elas serão no perispírito, sem nenhuma necessidade de ser no corpo físico. Hoje vivemos o período do modismo psicopictográfico. Antes de Gasparetto aparecer, eram praticamente desconhecidas no movimento, embora fizessem parte do contexto da doutrina, porque Kardec estudou vários médiuns psicopictógrafos. E na França celebrizaram-se alguns deles, que inclusive têm telas expostas no Museu de Lausanne, na Suíça, e no Museu do Louvre, em Paris. Depois de Gasparetto e outros, generalizou-se uma febre, que o centro espírita, onde não houver um psicopictógrafo, parece que ele não é um centro espírita. E, infelizmente, qualquer fenômeno mediúnico, no princípio, é um fenômeno de princípio, de qualidade, não necessariamente superior, mas de qualidade negativa. E o mais lamentável é que a precipitação gerou aplicações que pecam hoje pela trivialidade, senão pelo absurdo, de firmar garatujas e riscos desconexos com nomes de personalidades célebres.
Nesse sentido, merece uma ressalva. Nem todo pintor que se celebrizou na terra tornou-se, no mundo espiritual, uma entidade veneranda. A morte não transforma homens em santos, nem demônios em anjos. Ficaram excelentes pintores, mas não se tornaram espíritos elevados. E passou-se a adotar nomes que a pintura universal consagrou em borrões de nível elementar nas escolas primárias, a desserviço do bom nome da mediunidade. Não se trata de uma crítica, mas de uma análise. Porque, me permitam, sem presunção, estamos no movimento há 46 anos e visitamos mais de 2.000 cidades no Brasil e vemos o fenômeno em toda parte. Até por um hábito repetitivo, temos um certo critério de análise recomendada por Kardec. Um espírito pode projetar por ideoplastia e produzir o fenômeno mediúnico concomitante através de vários médiuns, simultaneamente. Mas não é tão fácil quanto parece. E na psicopictografia necessitamos ter muito cuidado para não chegarmos a estados, a palavra é forte, aberrantes, em que para se venderem a tela ou as telas produzidas, se apelam para recursos que tais. Não, os senhores devem comprar, porque a tela tem um efeito cromoterápico. Tendo essa tela dentro de casa, a pessoa recupera a saúde. E isso é uma chantagem. Não há lugar no espiritismo, nem na doutrina, nem no fenômeno, para chantagear a ignorância alheia. Então, é de bom alvitre que os espíritas em geral e os diretores de casa espírita estejamos alertados não apenas para esse fenômeno, mas também para o da psicografia, que nos está enviando obras, e até fica muito ruim para o próprio dizer, mas obras de qualidade lamentável. Rui Barbosa começando frases com pronome oblíquo, que são modernas, mas não são gramaticais, cometendo erros de linguagem que chocam a uma pessoa do primeiro nível, índice 1, da escola primária. Nomes venerandos da literatura, o que não quer dizer que sejam espíritos superiores, gerando estados de perturbação e descaracterizando, porque uma das funções do fenômeno é provar a sobrevivência da alma, e na sobrevivência provar a identidade do espírito. A questão é tão delicada que os senhores me permitam retroceder um pouco no tempo. Oportunamente apareceu no país um médium psicografando Monteiro Lobato, e o assunto tornou-se público, razão pela qual eu o abordo. Muitos dos senhores não conheceram, porque deve ter uns 30 anos. O fenômeno ganhou manchetes de jornal, e as páginas recebidas eram de péssima qualidade. Agripino Grieco, que era um crítico literário dos mais notáveis da nossa literatura, foi chamado a opinar. E da mesma forma que ele opinou sobre Humberto de Campos através da mediunidade de Chico Xavier, dizendo que estava diante de um fenômeno inexplicável, porque aquilo que escreveu foi Humberto de Campos, diante dos seus olhos, em papel por ele rubricado. Aquelas páginas atribuídas a Monteiro Lobato não revelavam nem qualidade literária, nem estilo literário. E isso, naturalmente, não deixou de ser perturbador para o fenômeno mediúnico, que nessa década era muito açoitado por controvérsias. Nesse mesmo período, Chico Xavier estava psicografando e psicofonizando mensagens de várias personalidades brasileiras que estão insertas na obra Falando a Terra. E ele me contou, naquela época, em Pedro Leopoldo, que um desses príncipes das letras no Brasil, que eu peço licença para não declinar o nome em respeito à sua memória,
havia pedido a Emmanuel para participar também desse elenco de escritores. O livro começa com Rui Barbosa, Medeiros de Albuquerque e outros. E disse ainda a Emmanuel: lembre-se que eu sou um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e sou um príncipe das letras portuguesas do Brasil. E Emmanuel sorriu e disse: todos esses títulos ficaram do lado de fora do túmulo. Aqui, o senhor é um necessitado como qualquer um de nós e não lhe permitiu escrever pela mediunidade do Chico. E como Lobato estava em litígio na época, Emmanuel teria retirado do conjunto uma mensagem firmada por Lobato através do Chico para evitar problemas e dificuldades. Daí, neste momento tão convulsionado da psicopictografia, em que existem admiráveis instrumentos, outros menos completos e outros que estão apenas iniciando, devemos ter muito cuidado e dizer a todos: não tenham pressa, não procurem celebrizar-se mediunicamente. A mediunidade não é um palco para nós nos destacarmos. Tenhamos muito cuidado, não firmem as telas, ou se firmarem, não apresentem a ninguém. Contamos ontem aqui que Joana de Ângeles comunicou-se durante 7 anos anonimamente. Depois de 15 anos é que me permitiu publicar o primeiro livro. Ivone Pereira guardou 30 anos o livro Memórias de um Suicida. Chico, com essa explosão de mediunidade como demorou vários anos e queimou centenas de mensagens que eram apenas exercício e não podiam ser classificadas para publicação. Agora vemos que há uma precipitação, uma febre. Mal psicografou, mal pintou, já faz um leilão ou já imprimiu um livro. Daí, com todo respeito, o fenômeno é possível, mas o critério do bom senso do diretor da casa é indispensável. Muito bem. Eu quero avisar que nós estamos chegando no limite do tempo. E como eu disse, a pior coisa para nós é desagradá-los. Mas infelizmente o nosso irmão tem uma palestra à noite, precisa dar uma descansada à tarde, senão fica difícil, né? Então vamos fazer as últimas perguntas. Esse irmão aqui está em primeiro lugar ali, ó. Por favor. Vão escrevendo aí as perguntas, nós vamos fazer a seleção, acredito que vai ser mais fácil. Paulo, de Araraquara. Dentro do desenvolvimento mediúnico, teoricamente temos cursos de orientação e educação aos candidatos à mediunidade. No entanto, ao final do curso não logramos tal desenvolvimento em alguns. Qual a atuação do dirigente da sessão, no caso, para que se efetue o fenômeno? Kardec disse muito bem que todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é um médium. Mas aquele que sente o fenômeno ostensivo, este sim será o médium que se dedicará ao exercício da faculdade. Todos aqueles que temos memória, e todos a temos, não implica que necessariamente sejamos capazes de recitar tratados de memorização. Temos a percepção, mas não quer dizer que todos devamos trabalhar na mediunidade. Há outras áreas de serviço para o exercício das nossas aptidões e da ação da caridade. O diretor do centro espírita ou do trabalho específico irá selecionar aqueles cuja aptidão faculte um fenômeno mais ostensivo. E os outros irão participar como membros que ajudarão nas meditações, na concentração, na terapia do passe e outras atividades com excelente resultado, evitando o que ocorre muitas vezes da pessoa ficar, como se convencionou chamar: eu estou na mesa mediúnica há 20 anos e nunca recebi nada. Então saia da mesa mediúnica e vai fazer outra coisa. O que importa é a ação do bem e não apenas do intercâmbio mediúnico. A primeira pergunta fala a respeito da comunicação mediúnica com o espírito distante da sala, se é possível, uma vez que você falou da hipnose à distância. Por favor. Não é necessário
que o espírito esteja ao lado do médium para que ocorra a comunicação. Conhecemos o fenômeno da ubiquidade, em que o espírito superior, bem se vê, e de um alto caráter de evolução, pode comunicar-se simultaneamente em vários lugares e fazer-se presente. No caso de um espírito estar distante do médium, ele realiza o que se convencionou chamar uma telementalização. Ele projeta o pensamento, faz a ligação e outras vezes ocorre que se utiliza do guia espiritual do médium, quando se trata o comunicante de um espírito superior, para poder transmitir o seu pensamento. Há alguns anos atrás, estando na cidade de Lisieux, na França, amigos convidaram-me a visitar o monastério onde viveu Teresinha de Jesus. Quando eu era católico, na juventude, eu era devoto, entre aspas, de Santa Teresinha. Então nós fomos, visitamos o lar em que ela viveu, hoje transformado no museu, e passamos, porque é conjugado, na catedral. Havia um ambiente de muita paz, de muita serenidade. Então sentamos-nos, nós éramos 4 pessoas, sentamos-nos ali por um momento, e Joana de Ângeles me disse que pretendia transmitir uma comunicação. Então nós pegamos o material que tínhamos na pasta, papel e lápis, sentamos-nos discretamente e fizemos o transe e psicografamos muito rapidamente uma pequena página. Qual não foi a minha surpresa quando, recuperando a lucidez, a mensagem estava firmada por Teresinha de Jesus. Eu então perguntei a Joana se tratava da entidade Teresinha de Lisieux, e ela disse que sim. Então eu fiquei muito embaraçado com a questão, e ela me disse o seguinte: Teresinha, no lugar em que se encontrava, projetou o seu pensamento, e ela, Joana de Ângeles, se tornou a médium do pensamento de Teresinha, que passou a verbalizar no meu cérebro, e eu escrevi. Seria como se fosse uma comunicação de um espírito através de outro espírito que foi médium e de outro médium. Ela enviou o pensamento, Joana deu-lhe a forma da linguagem terrestre e eu captei a mensagem. Daí não é necessário que o espírito esteja ao lado do médium para que a comunicação ocorra, especialmente em se tratando de espíritos nobres. Seria aconselhável o desenvolvimento mediúnico para aquelas pessoas que são dependentes de calmantes ou que sejam portadoras de vícios, tais como o fumo ou a bebida, esperando que mais tarde a pessoa se livre deles? O método está equivocado. Primeiro, reformar-se para sublimar-se, e não esperar sublimar-se sem reformar-se. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É a proposta de Allan Kardec. Se nós temos um vício e dependemos dele, teremos muita dificuldade de passar a um outro patamar carregando o vício conosco. Poderemos até tentar a educação da mediunidade, mas vamos tentar primeiro a educação do nosso espírito, para depois disso investirmos numa área de maior profundidade. Pode ocorrer que o nosso vício tenha uma vinculação obsessiva. Poderemos ter um tormento sexual vinculado a uma interferência espiritual, o vício da alcoolofilia, em que algum espírito toma o álcool utilizando-se de nós, mas aí a experiência será desobsessiva, para depois de nos libertarmos da obsessão, passarmos à educação da mediunidade atormentada. E não de ampliar os recursos mediúnicos sem ter reservas morais, porque com os vícios nós estaremos em sintonia das entidades viciosas, perversas e zombeteiras, porque é uma lei de afinidade. Se nós aqui colocarmos o dial da rádio em determinada onda, pegaremos aquela estação e não outra, pela sintonia. Pela nossa sintonia emocional e moral, nós estaremos em harmonia com espíritos equivalentes. Então, a primeira tarefa de educação da mediunidade é a da educação moral, para depois entrarmos no campo da atividade mediúnica.
Em que circunstância é lícita a evocação dos espíritos na prática mediúnica? Kardec o fazia com muita frequência. Se tomarmos do livro O Céu e o Inferno, veremos inúmeras evocações, a partir de suicidas, homicidas, personagens que foram muito conhecidas e alguns espíritos obsessores. Então é válido desde que tenhamos uma equipe segura e médiuns hábeis quando estivermos especialmente na atividade da desobsessão, para sabermos a razão porque aquele espírito impertinente e perseguidor está levando a pessoa ao paroxismo do desequilíbrio. Nos outros casos, quando estivermos em experiência científica do espiritismo, e o nosso laboratório de ciência é a mediunidade, para realizarmos experiências de comprovação da identidade dos comunicantes, poderemos evocar, como fazia Kardec, para podermos ter certeza da realidade do ser e, ao mesmo tempo, de quem se trata. Pois que, do contrário, ficaremos sempre na insegurança de quem teria sido, já que nós não fizemos perguntas que aclarassem as nossas dúvidas. Os bons espíritos não se agastam quando contestados, quando interrogados, quando se lhes pedimos explicações. E a característica dos bons espíritos é exatamente a nobreza para nos ensinarem. Então há muita gente que, diante do guiísmo, o que o guia fala ninguém discute, deixa-se conduzir por entidades que não têm condições de fazê-lo, apresentando-se uma entidade que se caracterize como um instrutor, o guia do trabalho. É perfeitamente lícito e factível ao dirigente que o interrogue. Não é duvidar dele, é buscar informações. Não é suspeitar do médium, é colher conhecimento, porque é uma doutrina de permanente aprendizado, o Espiritismo. A respeito da organização das sessões mediúnicas, tem um companheiro que pergunta se nós devemos limitar o número de médium nas sessões e se devemos limitar também o número de manifestações por médiuns, principalmente nas sessões de desobsessão. A depender dos nossos recursos, é necessário que haja um critério pedagógico, portanto, de limite. Porque imaginemos uma reunião com 50 médiuns, comunicando-se simultaneamente, a perturbação que isto engendra. Mas se nós temos um grupo de médiuns seguros na área da desobsessão, portanto, médium que educou a mediunidade, que se exercitou nas tarefas normais e habituais da casa, e agora está numa atividade especializada, que é a da desobsessão, esse próprio médium fará o controle das comunicações, sem que nós estabeleçamos quantos espíritos eles vão receber. Mesmo porque a sessão mediúnica é programada de lá para cá e não daqui para lá, para não nos tornarmos repetidores dos erros de outras doutrinas, que dizem a Deus o que é que ele deve fazer e Deus obedece. Os guias espirituais programam o trabalho e docilmente, dentro da razão, nós nos submetemos. Uma reunião mediúnica séria é adrede preparada pelos instrutores. E esta reunião deve ter um tempo, um horário rígido para começar e um horário mais ou menos rígido para terminar, elástico. Porque se estamos com uma entidade comunicando, só porque o relógio determinou aquela hora, vou dizer, agora saia que o tempo já acabou. Não, vamos terminar a terapia. Porque há espíritos que nós podemos fazer uma terapia, em poucas palavras. Outros, mais infelizes ou mais renitentes, exigem determinados cuidados especiais, mais demorados, como em qualquer terapêutica com uma criatura humana. Não esquecer que os espíritos são gente sem corpo material. O tratamento é o mesmo, com as reservas e o respeito que nos merecem as criaturas humanas. Queria aproveitar o fato de estar com o microfone na mão e te fazer uma pergunta. Eu vivi uma experiência certa feita quando eu fazia uma visita a uma casa espírita e de participar de uma reunião mediúnica. E eu vi ali manifestações simultâneas. Havia vários doutrinadores doutrinando e vários médiuns recebendo espíritos ao mesmo tempo.
E foi uma experiência muito estranha para mim, porque eu me passei mal na hora que eu estava vendo as manifestações simultâneas. Quase que eu entro na faixa das manifestações. E eu queria pedir a sua opinião a respeito, já que é uma coisa que vem acontecendo em alguns centros e mesmo algumas federações aprovam esse tipo de manifestação. O ideal é que cada comunicação seja individualizada. Pode acontecer que dois médiuns, pelo seu problema da sensibilidade, quando ocorre a primeira comunicação, ele se sente motivado, porque há um bloqueio no médium. Enquanto alguém não começa, ele trava. Quando alguém começa, ele libera. Digamos que há um mimetismo. Como é muito comum, estamos numa reunião social, todo mundo está calado e diz, então não sou eu que vou começar. Mas alguém começou, aí todo mundo tem tema, tem entusiasmo. Há uma impregnação. E isto acontece. Se nós pudermos atender simultaneamente, em critério muito pessoal e íntimo, não há um dano. Mas evitarmos que se torne uma coisa muito comum e que gere perturbação na concentração geral. Porque médiuns não adestrados também se sentem mimetizados pela irradiação e a reunião se torna uma verdadeira balbúrdia. Então é necessário ter muito cuidado. Agora uma questão filosófica. A respeito do sexo na espiritualidade. Há poucos dias o médium Gasparetto deu uma entrevista na televisão, na qual ele afirmou que o sexo perdura pela vida espiritual e com muito mais força do que aqui na Terra. Eu gostaríamos de saber a sua opinião a respeito. A morte desveste o indivíduo da indumentária carnal. Seus vícios e seus hábitos prosseguem, principalmente nas baixas esferas vinculadas ao mundo físico. O sexólatra irá naturalmente estar entre semelhantes, mas são fenômenos ideoplásticos de fixação da personalidade. Os alcoólatras irão sintonizar com os ambientes onde podem dar prosseguimento ao prazer, entre aspas, daquilo que lhes agradava. Mas à medida em que o ser se depura, as suas viciações e necessidades são absolutamente indispensáveis. E o espírito não tem necessidade de determinados hábitos inerentes à matéria, ao despojar-se da matéria. Temos feito várias viagens astrais e desdobramentos, mas somente fomos à região onde viceja o sexo, vinculadas aos processos da prostituição terrestre e da promiscuidade, onde homens e espíritos intercambiam emoções e sensações, mas não necessariamente no mundo espiritual, a não ser nas regiões inferiores em que estão os espíritos infelizes. Mais um pouco ainda de filosofia. No livro A Diversidade dos Carismas, publicado pelo escritor Hermínio Miranda, há um capítulo chamado Condomínio Espiritual, em que se informa que um espírito se apossou do corpo de um menino de 5 anos e aí permaneceu quase 40 anos. Então a pessoa pergunta a sua opinião acerca do assunto e como ficaria o dono do corpo, que seria o menino. Pode ter ocorrido um fenômeno de subjugação. A clarividência de Kardec é impressionante. O Evangelho fala da possessão. E como a possessão faz entender tomar posse, adentrar-se e dominar, ele preferiu a palavra subjugação, porque Kardec, acima de tudo, era um latinista, profundo conhecedor da língua francesa, neolatina, portanto. Antes de dedicar-se à doutrina, ele escreveu um tratado da conjugação dos verbos irregulares franceses, que são os mais difíceis das línguas neolatinas. Então ele preferiu a subjugação, o domínio que a entidade exerce sobre a vontade daquele que se subordina ao seu impulso. É provável que isso tenha ocorrido, mas o espírito encarnado não se desligou do médium, da criatura. Permaneceu subjugado, em um estado de profunda agonia e perturbação. No budismo, diz-se que o Dalai Lama periodicamente abandona o corpo quando vai envelhecendo e nasce alguém que ele vai emprestar o corpo, que ele vai dominar posteriormente. Do ponto de vista espírita, isto é impossível. Primeiro, pelas leis do perispírito, com licença de Rubens.
O perispírito, que tem determinadas finalidades exatamente na elaboração do programa organopsíquico da criatura, ao ser o modelo organizador biológico, não iria fomentar determinados caracteres para outro perispírito ir manipular. E depois a ruptura do laço perispiritual provoca necessariamente a desencarnação da criatura. Então, no caso em tela, que aliás Banerjee faz uma conotação desse nos seus célebres casos de reencarnação, e que o Hermínio considerou um caso de subjugação. É muito provável que seja esse caso em que Banerjee conta de que alguém reencarnou tomando um corpo que já estava formado. E Hermínio, eu conheço essa experiência dele, defendeu a tese de que teria sido não a reencarnação do espírito, mas sim uma obsessão por subjugação durante um largo período. É uma grande expiação para a vítima, que apesar da infância e atravessa um largo período da idade da razão, está sob a indução do seu adversário, que lhe bloqueia a oportunidade de crescer e a faculdade de discernir, porém como obsessão subjugadora. Ainda na televisão, o programa Jô Soares 11:30 tem abordado e feito convite à presença de médiuns, nem sempre espíritas. E recentemente o médium Irineu Gasparetto recebeu os espíritos dos músicos Cartola, John Lennon e Cazuza, que cantaram lá através da sua psicofonia, arrancando inclusive aplauso do público. Então a pessoa está perguntando que avaliação você faz desse tipo de demonstração na televisão, fora da casa espírita. Eu respeito muito a opinião dos outros. E, segundo me informaram, o encontro desse jovem, que está na meia-idade, com Jô Soares, tinha por objetivo explicar as suas peculiaridades mediúnicas. Ele tem feito algumas demonstrações em casas espíritas e, segundo também disseram, eu não posso avaliar da legitimidade ou não, em teatros. A mim, pessoalmente, me parece um risco o médium tornar-se um objeto de exibição, seja qual for. Vamos tomar como exemplo Chico Xavier. Não que ele seja perfeito, mas como um médium ideal que tem sido até hoje. Quando em qualquer entrevista de que ele foi objeto, alguém dizia: Chico, há espíritos aqui? Sim, há. Você pode receber algum? Não posso garantir. Porquanto o médium é passivo. Se ele diz que vai receber o espírito X amanhã, já lança uma suspeita, exceto se o espírito se comprometeu com ele em apresentar-se. Disseram-me que a apresentação do Irineu foi muito positiva, porque ele não se referiu à doutrina espírita, só à mediunidade que estava sendo demonstrada, e que aqueles que se diziam conhecer os comunicantes acharam muito parecidas a mensagem, o ritmo e o conteúdo das letras que foram apresentadas. Mas não deixa de ser um risco. A mediunidade não pode nem deve transformar-se em espetáculo, para não ser barateada e não se transformar numa coisa vulgar, perdendo o seu caráter de edificação interior da criatura. Mas sem nenhuma censura de minha parte a quem o faça. Já tivemos alguns casos nesse mesmo programa em que médiuns foram motivo de chacota. É certo. E fala em nome do espiritismo. É certo. Muitas vezes convidam-nos a esses programas. E eu, que sou um médium mais ou menos, eu fico muito preocupado. Porque a gente vai e eles querem distrair-se. São pessoas que ganham para se divertir. Houve uma oportunidade numa determinada cidade que me convidaram para uma entrevista. E foi essa entrevista muito divulgada e tal. E o entrevistador dizia-se materialista. No momento da entrevista, ele disse: Divaldo, eu lia no seu currículo que você é médium. Você é médium? Sim, senhor, eu sou. Você vê os mortos? Eu digo: não, senhor, vejo os vivos. Mas como? Eu digo assim: mortos estamos nós na carne. Os espíritos estão vivos. Ah, você vê os vivos? Vejo sim. Você poderia dizer a algum que esteja aqui, para ver como isso é um terreno escorregadio:
Eu digo, sim, senhor, eu estava vendo. Eu vejo aqui fulano de tal, Beltrano de tal. Ah, mas são nomes famosos. Bem, foram os que me deram seus nomes. Mas eu estou vendo aqui um que me disse que foi professor do senhor. Ele me disse que era o professor de direito civil, fulano de tal. Ah, mas não me venha com esta. Toda a cidade sabe que eu estudei direito e lá na escola ele era o meu professor. Como eu já sou um homem de certa idade, não escorrega-se muito fácil, eu sorri para ele e disse assim, mas primeiro eu não sou da sua cidade e depois eu não vejo porque eu teria aqui o dever de agradar o senhor. Afinal, o senhor está ganhando sobre mim, não eu ganhando sobre o senhor. Eu sou notícia e o senhor ganha. Agora eu estou sendo gentil em atender o convite do senhor. Não vejo porque teria de lisonjear o senhor. Mas ele me disse uma coisa particular. O senhor quer que eu diga? Porque se eu quiser eu digo o que ele me falou a respeito de quando o senhor estava no quarto ano. Não, nossos comerciais. No intervalo, ele disse, você me colocou numa situação embaraçosa. Eu digo, absolutamente. Eu quero pedir desculpa ao senhor, porque naquela época eu tinha 40 anos de vida pública. E o senhor não ia distrair o seu povo me ridicularizando. A mim, muito bem. Mas a doutrina a que entreguei a minha vida, eu não admito. Você pode falar muito mal de mim, mas do espiritismo, se eu não puder, não digo defender, elucidar, eu saio. Mas não compactuo, porque é covardia moral. Então, para o senhor não pensar que aquilo foi uma chave, ele me disse isso, me disse isso, me disse isso. Agora há um detalhe. Quando nós voltarmos ao ar, o senhor vai dizer que eu lhe falei, ou do contrário eu saio. Só voltamos se o senhor disser, no intervalo, Divaldo me contou a confidência do meu mestre, e era ele mesmo. Porque senão eu vou ao jornal amanhã e conto. Aí voltamos, ele disse, ah, muito bem, o nosso Divaldo falou, mas que interessante, quer dizer que ele não morreu. Eu digo, não senhor, não morreu. Vejam como é. E no fim ele perguntou, você está vendo mais espírito? Eu digo, estou, mas não direi. O senhor me convidou para uma entrevista, não para um espetáculo. Então fica aquela coisa ridícula, a gente ali fazendo papel de adivinho, de mago e distraindo o povo. O espiritismo é coisa séria. E as coisas sérias devem ser tratadas com seriedade. Temos humor, temos um momento de alegria, de estesia. Mas quando se refere à doutrina, é da nossa imortalidade. Um amigo chegou a me dizer oportunamente, você é um pouco intransigente. E eu digo, como você se portaria se alguém falasse da dignidade da sua esposa? Ah, eu reagia. Eu digo, veja, eu nem reajo. Eu ajo. Como eu sou casado com o espiritismo, não admito que ninguém fale dele na minha vista. Porque se eu calar é por covardia moral. Porque se for um pobre ou alguém socialmente no nível aparentemente menor, eu esclareço. Agora, só porque ele é maior, negativo, esclareço da mesma forma. Desculpem o desabafo. Por derradeiro, a respeito da ética moral do médium, a nós encerrarmos. É um momento crucial. A ética moral deve estar lavrada no Evangelho de Jesus. Kardec disse-o com uma propriedade comovedora. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Periodicamente surgem irrupções anticristãs em defesa do aspecto científico do espiritismo, como se a visão crística incorporada ao cotidiano tivesse um caráter místico no sentido vulgar da palavra. Místicos foram Einstein e Gandhi, Pasteur e Schwartz. Místicos foram Leonardo da Vinci, mas foi também um Koch, Lister, Metchnikoff, Pavlov. Isto é, a pessoa que se deu em entrega total e passou a viver psiquicamente um nível superior de consciência. Daí, a visão de Cristo na doutrina espírita é parte integrante do conteúdo da mensagem, pois que o espiritismo sem Jesus ficaria uma metapsíquica filosófica, sem grandes valores de natureza ético-moral. Então a ética do médium é a da vivência do Evangelho
na sua pureza primitiva, aclarado com a razão lógica de que Kardec se fez instrumento na sua mensagem eminentemente cartesiana, fria e dialética, para poder desincumbir-se a contento da tarefa da mediunidade. Todos poderemos marchar na direção do mediunato, com esquecimento de si mesmo, isto é, esquecimento do ego, que foi muito bem tratado hoje aqui pela manhã, e colocação primacial do eu profundo, com espírito de abnegação e de renúncia, com dedicação à obra do bem, com esse espírito de solidariedade fraternal. Aprendemos com os bons espíritos esta tríade que nos vem norteando a vida. Nunca te apartes dos infelizes, dizem eles. Nunca te projetes além da tua capacidade de realizar. E nunca pretendas ser aquilo que ainda não lograste. Nessa tríade, disciplina a vontade, corrige a imperfeição e comanda os sentimentos, servindo, amando e passando adiante, sem a preocupação de colher louros, vitórias ou frutos, porque ao bom trabalhador basta a satisfação de estar no serviço do Senhor. E recorda-te de Paulo, que disse: ai de mim, que apenas dei conta da minha administração. Então diria aos companheiros de mediunidade, aos irmãos em geral, o Evangelho é o nosso código de honra. A palavra luminífera de Jesus é o nosso guia, a estrela polar. E a sua vida é o nosso exemplo, pois que Ele é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. E para concluir, diríamos que tudo isto é factível porque quem encontrou Jesus nunca mais é o mesmo. Quem o viu passar pode continuar como era, mas quem o encontrou como nós, na doutrina espírita, no exercício da mediunidade, nunca mais seremos como ontem. E aqueles que nos entregamos à atividade socorrista junto aos irmãos sofredores, na atividade da terapia espiritual da desobsessão, que alegria podermos ser instrumentos de consolo a quem chora, nós que às vezes choramos sem consolo, de apoio a quem está desesperado, nós que muitas vezes estamos em aflição sem segurança, e de abrir janelas de luz a quem padece em terrível escuridão interior, nós que nos debatemos na treva apesar da estrela guia de primeira grandeza que fulge no céu das nossas vidas. Sugeriríamos aos companheiros que nos amássemos, que colocássemos a razão, o discernimento como guia do amor, para que o amor não se embriague de ilusões, mas colocaríamos na razão o ardor do sentimento do amor, para que a inteligência não resfriasse os nossos sentimentos. E na prática da doutrina espírita, no dia a dia, a nossa ética seja aquela que está configurada em todo o texto da doutrina e sintetizada no terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis morais, que começa na lei de adoração e que termina no perdão, na caridade e no amor, como roteiro de nossa vida. Gostaria aqui de agradecer a paciência de todos, a bondade, e agradecer ao Centro Espírita Bezerra de Menezes e ao jornal A Voz do Espírito pela gentileza de nos haverem convidado para participar deste banquete de estudo da doutrina espírita e de projeção da nova era com uma sociedade mais justa e uma humanidade mais equânime. Muito obrigado.